Turminha boa da quinta fase da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. Então, galera, vamos ao tema de nossa aula. Aula de número 37, objeto de conhecimento, a Era Vargas, detalhamento, o governo provisório ao Estado Novo. A gente vai começar a entender esse período tão emblemático da nossa história, que vai de 30 a 45, período esse conhecido como a Era Vargas. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Cá estamos novamente para falar sobre a Era Vargas. E antes da gente começar esse assunto propriamente dito, eu convido então o nosso presidente Getúlio Vargas para dar o prazer de sua companhia, para a gente falar desse período que vai de 30 a 45. Esse período ele é marcante num primeiro momento, porque ele sucede a chamada República Velha. Quando cai com a Revolução de 30, quem assume o poder é justamente ele, o nosso Getúlio Vargas. Agora eu despeço do Getúlio Vargas para a gente falar do nosso assunto propriamente dito, que é a Era Vargas, que se inicia lá em 1930. Trouxe um texto aqui do lado para a gente refletir um pouquinho sobre ele. A Era Vargas, em 1930, o Brasil se encontrava em um ambiente de grande insatisfação com as oligarquias dominantes que estavam governando o Brasil. Getúlio Vargas chega ao poder com a ajuda dos militares na chamada Revolução de 1930. Vamos adiante, galera. Divisão dos 15 anos em 3 fases. A gente, normalmente, para facilitar o jogo na chamada historiografia, a gente costuma dividir a Era Vargas em 3 momentos. A seguir, vamos lá, galera. 3 momentos. O primeiro momento é o governo provisório, que vai de 30 a 34. Vamos entender por que provisório. Porque a partir da Revolução de 30, estabeleceu-se, quase que não sai, né, galera? Estabeleceu-se um governo provisório, que a princípio seria provisório, né, gente? Mas como vocês estão vendo, ele durou 4 anos. E posteriormente, após a Constituição, se estabeleceu o segundo momento, que foi o governo constitucional, em que Getúlio Vargas governa como presidente constitucional, eleito ali pela Assembleia Constituinte. E o terceiro momento é o governo ditatorial, onde ele subjuga as instituições e se coloca como chefe político, governando de forma ditatorial, que é o chamado Estado Novo, que dura de 37 a 45. Prestem atenção e tomem nota, galera, porque essa periodização aqui é muito importante para a gente entender quais nuances vão ocorrer em cada momento da nossa história. Vamos então ao texto, vamos lá, galera? E o primeiro governo que a gente vai apresentar para vocês é justamente o governo provisório, que vai de 30 a 34. Vamos lá, galerinha. Ao chegar no poder, Vargas promete um governo provisório e a convocação de novas eleições, mas buscou fortalecer o poder do Estado e, obviamente, o seu poder. O Vargas era para ficar em um período curto, até porque ele prometeu, uma das suas promessas era justamente formular uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, visto que a primeira Constituição do Brasil, a chamada Constituição da República Velha, estava muito defasada, então era necessária uma nova Carta Magna. Só que Getúlio Vargas, quando chega ao poder, ao invés dele convocar essa Assembleia Constituinte, ele vai acabar, então, fortalecendo o seu próprio poder e o poder das instituições estatais. Getúlio Vargas, ele era simpatizante dos regimes totalitários. Professor, eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, ou eu li um livro, um documentário, que Getúlio Vargas era um grande estadista. Um presidente emblemático, um dos maiores que a história brasileira já viu. Só que a gente está vendo que ele foi um ditador, galera, que flertou com o fascismo. É isso mesmo, gente. Getúlio Vargas flertou com o fascismo. E eu não falo isso da boca para fora, tá, gente? Não é da cabeça do professor isso.
são as próprias atitudes que ele tomou quando chegou ao poder. E muitas pesquisas históricas apontam que ele também perseguiu adversários políticos, assim como fazia-se lá nos regimes totalitários da Alemanha e da Itália. Portanto, a gente pode dizer que o Getúlio Vargas foi um ditador que flertou com o fascismo. Vamos adiante, vamos lá, galerinha. Aboliu a Constituição de 1891, que era a Constituição da República Velha, dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais, e instituiu um regime de emergência. Esse aqui é o primeiro momento do chamado governo provisório. Que de provisório vocês estão vendo que não tem nada, né, gente? O Getúlio Vargas fez de tudo, então, para se perpetuar no poder. Mas, obviamente, houve alguma oposição ao governo Vargas, que a gente vai ver que essa oposição ela está basicamente se configurada no movimento paulista, que é conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos adiante então. Antes da gente chegar nessa revolução propriamente dita, vamos ver como era o Brasil antes de 30. A gente sabe que a revolução, o Brasil antes de 30 era um governo rural. As oligarquias estavam ali no comando, no poder, e a oligarquia paulista estava em um patamar de destaque. A gente viu que existia o revezamento café com leite, onde as oligarquias paulistas e mineiras se revezavam. Quando Vargas, um gaúcho, da oligarquia gaúcha, chega ao poder, grande parte das oligarquias paulistas, membros da oligarquia paulista, se sentem insatisfeitos. Por quê, galera? Quem é privilegiado não quer perder privilégios. Prestem atenção que isso é uma lição para a vida. Gente, se eu sou privilegiado, de repente outro grupo político chega ao poder, obviamente não vou ficar satisfeito. E os paulistas ficaram insatisfeitos. E essa Revolução de 32, a chamada Revolução Constitucionalista, foi basicamente a forma que eles expressaram seu descontentamento. Vamos adiante, então, continuar com o texto. A Revolução Constitucionalista de 1932. Em São Paulo, a nomeação de tenentistas pernambucano João Alberto Liz de Barros para interventor provocou o descontentamento entre as elites que passaram a exigir o interventor civil e paulista. Professor, volta para mim aqui, gente. O que é um interventor, professor? A gente sabe que hoje em dia existe o governador do estado, né, gente? E que outrora existia o presidente da província. Quando Getúlio Vargas chega ao poder, ele tira todo esse pessoal do poder, digamos assim, e institui aquelas pessoas que eram de confiança dele. Eu confio numa pessoa, então eu vou nomeá-la para ser meu interventor naquele estado. Inclusive, aqui no Amazonas, um político se destacou nesse momento, que é justamente o Álvaro Maia, ali que dá o nome à nossa Avenida Boulevard aqui de Manaus. O Álvaro Maia ganhou prestígio político nesse momento e, naquele momento também, o Getúlio Vargas nomeava o interventor para cada estado. Em São Paulo, ele resolveu nomear um interventor tenente, que não era paulista, então, obviamente, se deve imaginar que os oligarcas paulistas não gostaram e resolveram, então, se rebelar. Vamos adiante. Os desdobramentos do descontentamento da população em relação a Vargas levaram à deflagração da Revolução Constitucionalista de 1930, em julho de 1932. Foram duramente reprimidos pelo governo central, porém, mesmo derrotados militarmente, a oposição se sentiu moralmente vitoriosa. Vamos adiante. Vamos entender por que esse movimento de 32 se sentiu vitorioso mesmo sendo derrotado militarmente. O governo convocou uma Assembleia Constituinte, que era justamente um dos motivos desse descontentamento paulista. Eles queriam uma nova Constituição, daí o nome Revolução Constitucionalista, e conseguiram, tá bom, gente?
em 16 de julho de 34, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil, uma das exigências do movimento. Vamos adiante aqui. A gente já aprendeu, galera, que a diferença entre uma Constituição promulgada e uma outorgada. Uma outorgada é aquela que é imposta pelo governante. Uma promulgada é aquela que é elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela é votada e ela é aprovada. Aconteceu isso em 34, professor? Aconteceu. Houve uma Assembleia Constituinte, a Constituição foi votada, melhor, foi elaborada, foi votada e foi aprovada, e foi revolucionária naquele momento, porque dava direito a certas minorias, ou não tão minorias assim, a exercerem o seu voto, o sufrágio universal, e também instituía o voto secreto. Lembram do voto de Cabresto, galera? Que era o eleitor era obrigado a declarar seu voto publicamente? Agora não existe mais, tá, gente? A partir da Constituição de 34, o voto era secreto. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. A Constituição ainda previu que na próxima eleição, o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. A vitória dessas eleições coube a Getúlio Vargas. Como é que aconteceu, professor? O primeiro presidente não seria eleito pela população, seria eleito de forma indireta pelos membros da Assembleia e, obviamente, como Vargas era influente naquele momento, ele conseguiu sair-se vitorioso. Então, o Vargas inaugura um segundo momento da era Vargas, que é o governo constitucional, onde ele continua presidente, mas não de forma provisória, e sim de forma constitucional. Vamos lá. A Constituição de 1934, trouxe várias mudanças para o Brasil. Voto secreto, voto feminino e a instituição de uma justiça eleitoral para julgar os casos litigiosos no âmbito do pleito eleitoral. Vamos adiante. Outra mudança que essa Constituição trouxe. O ensino primário gratuito de frequência obrigatória, a criação da Justiça do Trabalho e também dos direitos trabalhistas. Isso aqui é importante, tá, gente? Criação da Justiça do Trabalho, prestem atenção, e os direitos trabalhistas. Galera, isso aqui foi um grande avanço, uma conquista dos trabalhadores, uma conquista um tanto quanto ambígua. Como assim, professor? Grande parte da população ainda estava trabalhando no campo. E Getúlio Vargas diz o seguinte, olha, todo o trabalhador brasileiro teria que ter uma carteira de trabalho. Cria-se então a Justiça do Trabalho, dando plenos direitos ao trabalhador. Foi nesse momento, inclusive, que se consolida as leis trabalhistas na chamada CLT. Consolidação das leis trabalhistas, inclusive a CLT está vigorando até os dias de hoje. E por que isso é ambíguo, professor? Porque ao mesmo tempo que ele dá direito aos trabalhadores na chamada carteira assinada, grande parte dos trabalhadores não tem o seu direito pleno, justamente porque são trabalhadores rurais, do campo, e não são considerados trabalhadores pelo Getúlio Vargas. E outra coisa que foi ambígua, essa questão do direito a sindicalizar-se. Os sindicatos já existiam, mas foi nesse momento que eles foram, de fato, oficializados como importante representatividade do trabalhador. Mas eles estavam vinculados ao varguismo. Grande parte desses sindicatos se tornam sindicatos peleigos. Como assim, professor? Sindicatos que buscam interesses do patrão, no caso do governo também, em detrimento aos interesses dos próprios trabalhadores. Os sindicatos estavam todos eles alinhados à política varguista. Então, professor, se o sindicato está alinhado com o governo, muitos dos direitos, muitas das reclamações que iriam de encontro ao interesse do governo, obviamente não teria levado em pauta. Essa foi uma mudança ambígua nessa questão do direito trabalhista. Foi uma conquista, foi um avanço, foi importante, mas a gente tem que analisar em outros meandros. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Governo constitucional, de 34 a 37. O Brasil seria duramente atingido pela Grande Depressão.
altas taxas de desemprego, produtores de café e comerciantes levados à falência e inflação elevada. Radicalização política, ideias revolucionárias chegaram ao Brasil e à Europa e são difundidas pelo Brasil. Surgem, então, dois movimentos ali importantes para a gente entender. Que é justamente o aliancismo e o integralismo. Vamos adiante com o texto. Vamos conhecer primeiramente o movimento integralista. Integralistas tinham como líder o escritor Plínio Salgado, seguiam as ideias e princípios de Benito Mussolini e em 1932 chegaram a fundar a Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB. Uma instituição que tinha como lema Deus, Pátria e Família e defendia os seguintes pontos. De novo, galera, uma instituição fascista que tinha ideias vinculadas a Benito Mussolini, os integralistas, que tinha como lema Deus, Pátria e Família. Eles eram de extrema direita e eram vinculados diretamente com as ideias fascistas, tá bom, gente? Integralismo igual a fascismo à brasileira. Inclusive, eles vestiam fardas, eram adeptos ali ao militarismo, vestiam fardas verdes e tinham um emblema próprio do integralismo e se saudavam com uma saudação tupi, conhecida como Anauê. Chegavam um integralista como o outro e se saudavam como Anauê, algo semelhante que acontecia na Alemanha e também na Itália. Vamos adiante. Lembrando que o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família e defendia os seguintes pontos. Vamos lá, galera. Um governo autoritário sendo dirigido por apenas um chefe e um partido único. Adiante. Que deveria haver o predomínio dos interesses da nação sobre o do indivíduo, ou seja, um Estado forte. A existência da censura em relação aos meios de comunicação. Era um movimento de extrema-direita, alinhado ali com a ideologia fascista. Outro movimento emblemático também nesse momento era o aliancismo. Vamos com ele, vamos lá, gente. Aliancistas. Tinha como líder Luiz Carlos Prestes. No ano de 1935 foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Possuíam uma forte influência e ideais comunistas. Aliancistas, no ano de 1935, foi fundada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, como eu falei para vocês. Uma oposição aos integralistas. Possuíam uma forte influência e ideias comunistas, sendo lideradas por Luiz Carlos Prestes. Se os integralistas estavam alinhados com o fascismo, os aliancistas estavam alinhados com o comunismo. Então, vocês veem, né, gente? Eram ideologias antagônicas, contrárias umas às outras. Vamos adiante, então entender um fato importante que marcou esse momento político nacional, que foi a intentona comunista, que foi a tentativa dos comunistas de tomarem o poder através de um golpe de Estado. Organizada pelo Partido Comunista em 1935, foi uma tentativa de tirar Vargas do poder com o apoio de comunistas ligados ao Exército de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Adiante. Essa tentativa não deu certo e Vargas reagiu de forma dura, prendendo e torturando os simpatizantes da ANL. Em meio a esse clima de repressão, a esquerda teve início em meio a esse clima de repressão à esquerda, teve início, em 1937, a campanha eleitoral pela escolha do sucessor de Getúlio Vargas. Segundo a Constituição, o Getúlio Vargas só poderia ficar no governo até 1937. A partir de então, outro governante deveria assumir o poder, mas se deve imaginar que o Getúlio Vargas não queria entregar o poder. Então ele começou a criar subterfúgios que pudesse, então, dar condição dele perpetuar-se no poder. E isso aconteceu com o famoso Plano Cohen. Vou trazer para vocês um texto para a gente entender o que foi o Plano Cohen e por que ele foi tão importante para que o Getúlio Vargas conseguisse se manter no poder e ainda mais com plenos poderes até ser de fato um ditador. Vamos adiante com o texto, vamos lá.
o caminho do golpe de Estado, o Plano Cohen. O presidente articulava sua permanência no poder junto às Forças Armadas e aos governadores. Criou-se, então, todo um clima da chamada ameaça comunista. E, de fato, era uma ameaça, professor, porque a gente já sabe que houve a intentona comunista. E essa intentona foi muito divulgada pela imprensa como uma tentativa comunista de assumir o poder no Brasil. Então pairava naquele momento, no ar do Brasil, a chamada ameaça comunista, onde os comunistas, ali sob influência da União Soviética, que naquele momento já estava ali ascendendo como a grande força do bloco socialista, isso antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, e havia esse medo de que o Brasil se tornasse um país comunista. Utilizando-se desse medo, o Getúlio Vargas e seus membros do governo articularam então um plano para forjar uma tentativa de golpe, para servir como argumento para ele se manter no poder, dessa vez com plenos poderes. E esse plano, forjado pelo governo, ficou conhecido como Plano Cohen. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. No final de 1987, o capitão integralista Olimpo Mourão Filho elaborou um plano de uma conspiração comunista para a tomada do poder e o entregou à cúpula das Forças Armadas. Esse plano, ele não foi elaborado por comunistas, ele foi forjado pelo integralista Olimpo Mourão Filho. E esse plano, o Plano Cohen, foi entregue às Forças Armadas e ali todo aquele espectro do comunismo acabou voltando e foi fundamental para que Getúlio pudesse, então, se perpetuar no poder. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. O Plano Cohen, atribuído a um judeu comunista de nome Cohen, supostamente previa massacres e incêndios de igrejas. O plano era falso e foi concebido pelo oficial integralista, como eu falei para vocês, Olímpio Mourão. Vamos adiante com o texto. Como ele conseguiu o apoio do Exército, das Forças Armadas, ele se perpetuou no poder e a eleição, que deveria ser a partir de 37, foi cancelada, essas eleições de 37, foi cancelada e o Estado Novo, o terceiro momento do governo Vargas, foi estabelecido a partir de então. Vamos então conhecer os meandros do Estado Novo, que aconteceu de 37 a 45. Outorgou uma nova Constituição ao país e anunciou o golpe que transformaria o Brasil em uma ditadura conhecida como Estado Novo. Getúlio Vargas, então, agiu nesse momento como um ditador. Não que ele não houvesse agido em outros momentos, mas foi nesse período, de fato, em que a ditadura se instituiu no Brasil. A ditadura do Vargas, conhecida como o Estado Novo. Conhecida como polaca, dava ao presidente o poder de baixar decretos-leis, nomear interventores para os estados, fechar o legislativo federal e aposentar funcionários públicos. As eleições presidenciais foram suspensas, as greves foram proibidas e os sindicatos foram controlados ainda mais pelo governo. Foi nesse momento, galerinha, que o governo Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, cujo principal objetivo era cuidar da imagem do Getúlio Vargas. Foi nesse momento que surgiu a ideia do bom velhinho, que era o próprio Getúlio Vargas, do pai dos pobres, conhecido também como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Investiu-se, inclusive, em toda uma campanha nas escolas para colocar a imagem do Getúlio Vargas como um grande salvador. Grande parte das apresentações eram voltadas à figura do presidente. Homenagens e grandes comícios na capital da República, que era o Rio de Janeiro naquele momento, foram organizadas ali, principalmente no 1º de maio, que era o Dia do Trabalhador. E o Vargas tinha a frase emblemática que começava e iniciava o seu discurso, que era chamando a plateia de trabalhadores do Brasil, justamente para tentar
uma proximidade entre o governante e as pessoas que estavam ali, os trabalhadores do Brasil. E essa proximidade ela foi teve bastante êxito, até que a gente, até o dia de hoje, considera o Getúlio Vargas como um presidente emblemático e bondoso, de fato, tanto que essa propaganda de autopromoção do Vargas foi bastante significativa. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. A criação do DIP, criado após o golpe integralista de 11 de maio de 38, possuía a função de convencer e influenciar a opinião pública em relação à figura do próprio Vargas. Galera, prestem atenção nessa imagem aqui. Essa imagem aqui mostra o Getúlio Vargas com crianças. Gente, nada é por acaso, tá, gente? Ele queria forjar uma imagem de um pai, literalmente, aquela pessoa que era paternalista, que estava ali a todo momento para sempre ajudar a nação a florescer aí rumo ao progresso. Getúlio Vargas também tinha ideias eugênicas, ou melhor, o governo Vargas era totalmente eugenista, ou seja, queria uma raça, por assim dizer, até que biologicamente isso não existe, queria uma raça brasileira que obviamente não tinha negro nem indígena, era branco aos moldes europeus. Vamos adiante com o texto, vamos lá, galerinha. Encarregado de fazer propaganda do Estado Novo e de ser o presidente e de censurar peças, teatros, filmes, jornais, rádios e revistas que pensavam diferente do que o governo pregava. Vamos adiante, então, entender um outro momento emblemático do governo Vargas, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira na Segunda Guerra se deu a partir de 1942, com o rompimento das relações diplomáticas com o eixo e o envio de tropas em junho de 1944. Getúlio firma acordos econômicos importantes com os Estados Unidos. Inclusive, um famoso foram os Tratados de Washington, que mandava, mais uma vez, migrantes para a Amazônia com a finalidade de trabalharem na extração do látex da seringueira para enviar para o campo de batalha. Essas pessoas que vieram para cá ainda hoje são conhecidas como os soldados da borracha. Vamos ao texto, galera. Vamos lá. Para isso, o governo criou, em novembro de 1943, a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Realizou a convocação de mais de 25 mil soldados, conhecidos como pracinhas, e enviou-os para a batalha na Segunda Guerra Mundial. Adiante, galerinha. O Exército Brasileiro foi liderado pelo general Mascarenhas de Moraes e foi integrado com o 5º Exército Americano para atuar no fronte de guerra no norte da Itália. Uma das batalhas mais emblemáticas com a participação dos brasileiros foi a tomada do Monte Castelo, onde os soldados brasileiros participaram efetivamente da conquista daquela porção territorial do exército alemão. Vamos adiante entender como é que foi o final do governo Vargas. A redemocratização do Brasil. Em 1942, iniciava-se pelo Brasil uma série de manifestações envolvendo a UNE, intelectuais, políticos e escritores pedindo o fim do Estado Novo. Em 1945, devido à pressão, Getúlio pôs fim à censura da imprensa e anistiou os presos políticos. Em 29 de outubro, Getúlio Vargas foi deposto pelo alto comando do Exército e declarando publicamente que concordava com a deposição. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, ele tinha um governo que flertava com o fascismo, por assim dizer. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os brasileiros lutavam contra o fascismo na Europa, era meio que contraditório que o Getúlio Vargas se mantivesse no poder naquele momento. Uma grande oposição ao seu governo se estabeleceu e ele, então, aceitou a deposição proposta pelas Forças Armadas. Então, tem o fim a chamada Era Vargas. Mais uma vez, um período bastante emblemático e de bastante fatos históricos que marcaram, de fato,
a nossa história, por assim dizer. A gente se encerra por aqui e eu agradeço muito a atenção de vocês.